Abra sua Bíblia aí, o texto que a gente vai meditar nesse momento, o momento em que a palavra de Deus vai ser exposta. Espero muito que Deus fale ao seu coração, que Ele fale contigo, que Ele visite a sua vida mais uma vez, trate o que precisa ser tratado, transforme o que precisa ser transformado. E aí, antes de ler esse Salmo 115, a gente vai ler a partir do verso 16. Eu só queria fazer uma oração, para que Deus agora aquiete um pouquinho a nossa vida. A gente agora está na presença de Deus, Ele está nesse lugar, o Espírito Santo pode, vai falar no nosso coração. Eu queria te convidar agora a orar, a se aquietar um pouquinho e a pedir mesmo para que Deus fale no seu coração. A gente sai daqui mais uma vez mudado, tocado. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua presença aqui, obrigado porque nós podemos te louvar. E isso é um privilégio, Senhor. Obrigado porque o Senhor trouxe vida para cada um de nós. O Senhor mudou a nossa história, transformou o nosso coração. O Senhor nos ama com um amor que é incompreensível, Senhor. E por isso nós somos tão gratos. Fala ao nosso coração de uma forma muito especial agora, Deus. Enquanto a gente lê a Tua Palavra, enquanto a gente medita nela, que o Senhor trate as nossas vidas mais uma vez, que a gente saia daqui, Senhor, desse lugar totalmente aquecido, totalmente transformados, que o Senhor fale profundamente a cada coração, quebrando o nosso coração aqui mais uma vez, Senhor. Eu peço assim no nome de Jesus. Amém. 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 Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem na região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Os mortos não louvam o Senhor. Os mortos não louvam o Senhor. Alguns anos atrás, eu li uma reportagem sobre alguns cientistas falando sobre a possibilidade de vida existente fora da Terra. E aí, nessa reportagem, os cientistas mostravam que alguns cálculos concluíam que pode ser que existam de 200 a 400 bilhões de estrelas só na Via Láctea. Não seria absurdo a gente imaginar que em todo o universo existam trilhões de planetas. Aí talvez aquela nossa música seja até pequena perto do que é de fato a realidade de quem Deus é e do que Ele pode fazer. E nessa reportagem, a grande pergunta que eles tentavam responder era: será que entre tantos planetas realmente só existe vida na Terra? Será que só existe vida nesse planeta? Diante dessa imensidão que os cientistas não conseguem nem calcular com precisão. E aí, um desses professores que falam na matéria, que é do Departamento de Astronomia da USP, ele diz que, ainda que haja possíveis indícios de materiais biológicos fora do planeta Terra, por enquanto não existe nenhuma prova, não há nenhuma evidência de vida fora da Terra. Outras galáxias, ainda assim, até hoje nada conclusivo. Por outro lado, você vai ver cientistas que são ateus falando que o planeta Terra tem os parâmetros ideais, perfeitos, precisos para que a vida aconteça como ela acontece. E a gente vai para a palavra de Deus e se depara com um texto bíblico que diz para a gente que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra Deus deu ao ser humano. Ou seja, Deus fez o ser humano para a terra e a terra para o ser humano. Todas as condições que são perfeitas para que a gente viva a vida que a gente vive, elas foram dadas. Não foi o ser humano que criou essas condições. A água está aí e sempre esteve. Não foi o ser humano que inventou a água. O ar está aí, ele sempre esteve. Não fomos nós que inventamos o ar. E o texto prossegue com algo muito mais profundo a respeito da vida. Ele vai dizer que, em outras palavras, os vivos são capazes de louvar o Senhor, Criador de tudo
que existe. Amém. Os seres vivos, eles não apenas possuem sinais vitais, mas eles têm um propósito nessa existência, nessa criação, que é louvar o seu Criador. Por mais que a gente entenda os sinais vitais, como a respiração ou a batida do coração, a Bíblia vai nos apresentar antes um Deus que cria todas as coisas e dá as condições perfeitas para que o ser humano possa viver e para que esses sinais de fato aconteçam. A imagem dele próprio, Gênesis 1:27, diz que Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Todos nós carregamos traços que são inerentes ao Criador da vida, que nos criou à sua imagem. É o que na teologia a gente chama de atributos comunicáveis. Deus tem atributos que comunica a nós, seres criados por Ele. Por exemplo, eu e você amamos porque Deus ama, e a gente tem esse aspecto da imagem de Deus. A gente fala porque Deus fala, e Ele criou a gente com esse atributo. Nem todos os atributos de Deus são comunicáveis a nós. A gente não é todo poderoso, a gente não é onisciente, mas nós somos capazes de amar, nós somos capazes de falar, nós somos capazes de sentir, nós somos capazes de nos alimentar. A gente não seria humano sem a imagem do Criador em nós. O homem foi feito da matéria que Deus mesmo criou e disse que era boa. A humanidade não se originou de um processo evolutivo aleatório. Ela se originou de um ato consciente, de um ato intencional, proposital de Deus. A existência humana, ela tem um motivo, e esse motivo foi definido de acordo com a intenção do Criador de tudo que existe. Aquilo que nos aproxima e nos comunica com o Criador, com Deus. Não é à toa que o objetivo principal da nossa vida é glorificar a Deus e ter prazer nele. Qual é o nosso objetivo? Por que nós fomos criados? Por que você existe? A gente vai entender, lendo toda a palavra, que nós existimos para glorificar a Deus. E enquanto nós fazemos isso, nós sentimos prazer na sua presença. Isso acontece porque Ele nos criou para Ele mesmo. Só que a gente vai entender que a queda entrou na humanidade. E o estrago que a queda causou foi muito grande. A morte entra na criação. A imagem de Deus continuou nos seres humanos, apesar do estrago que foi causado pela corrupção da natureza humana. A imagem de Deus em nós sofreu muitos prejuízos, mas ela não foi totalmente aniquilada, ela não foi totalmente tirada de nós. É por isso que a palavra vai ensinar que a nossa mente precisa ser renovada para que a gente consiga vencer os efeitos do pecado. O que a gente precisa saber é que nós só somos capazes de glorificar a Deus, de ter prazer nele, à medida que os danos que foram causados à sua imagem em nós são restaurados. E isso acontece por meio da regeneração e da santificação. Vida, de acordo com a Bíblia Sagrada, vida, irmãos, é refletir a imagem de Deus e viver para a sua glória. A questão é que depois da queda, isso só é possível por meio da regeneração. Quando Jesus veio a esse mundo, Ele ensinou aos seus discípulos que quem quisesse viver, deveria crer nele. João 11:25, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida longe de Jesus. Não existe vida sem Jesus. Quem não conhece o Senhor, quem não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, não vive. Quando nós somos regenerados, quando a gente nasce de novo, quando a gente é trazido de volta à vida, a gente, a partir desse momento, começa a emitir os sinais vitais de novo. A gente começa a amar Jesus, coisa que a gente não fazia antes. A gente começa a querer entregar toda a nossa vida a Ele. A gente começa a ter desejo em obedecer a Sua palavra. Isso começa a gerar prazer no nosso coração. E um dos principais sinais vitais é o louvor que a gente começa a dar ao Criador da vida. Os autores vão
ensinar para a gente que uma vida no estado pecaminoso é uma vida que está morta. Efésios 2, versos 1 e 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, dos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo. Irmãos, isso é tão profundo que a analogia que a Bíblia nos apresenta de uma vida longe de Deus, desconectada de Deus, que não reconhece Deus como Deus, é uma vida morta. Isso é considerado a própria morte. E essa vida é uma vida que não glorifica nem louva seu Criador. Batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Essa noite a gente lê um texto que diz claramente que os mortos não louvam o Senhor. E esse trecho se torna muito mais especial quando a gente lê à luz da revelação final em Cristo. Uma das principais razões de nós estarmos vivos hoje, física e espiritualmente, é para que nós louvemos o Senhor, irmãos. É bem provável que o hino tenha sido Salmo 115 ao 118. Então Jesus provavelmente cantou esse salmo. Esse Salmo 115 especificamente mostra para a gente um contraste muito grande entre o nosso Deus, o Deus verdadeiro, e os deuses pagãos. Os estudiosos entendem que esse salmo foi escrito assim que o povo de Israel voltou do exílio na Babilônia. Eles chegam a essa conclusão porque o verso 2, o início desse salmo, é como se o salmista estivesse percebendo porque as nações zombam da gente. Aonde está o seu Deus? Eu vou dar uma explicada sobre isso aqui para a gente entender. Então, os estudiosos entendem que esses salmos foram escritos depois do exílio na Babilônia, quando aquele remanescente volta, aquele pedacinho que permaneceu fiel a Jesus volta para o seu povo. Bem provável que o povo de Israel, depois de ter ficado 70 anos no cativeiro babilônico, agora estivesse voltando para a sua terra natal, e nesse momento eles começam a se deparar com outras pessoas que estavam ocupando as suas terras, as suas casas. Só que essas pessoas tinham outros deuses, essas pessoas serviam outras divindades, elas tinham outras crenças. E é bem provável que por isso que elas zombavam dos judeus, por dois motivos principais. Esses judeus agora voltando para suas terras, primeiro, essas pessoas que estavam ocupando ali a terra de Israel, elas primeiro não viam uma imagem desse Deus que os israelitas consideravam o Deus vivo. Obviamente a gente sabe, Deus não queria que fossem feitas imagens para Ele. Só que essas nações olhavam e falavam, todo mundo tem uma imagem que fala a respeito da sua própria divindade. O Deus de vocês não tem suas mãos. É claro que Ele está se referindo à morte física apenas. Se a gente não estiver vivo, a gente não vai conseguir louvar aqui nesse mundo que foi criado pelo Deus vivo. Mas lendo isso hoje, à luz da revelação final em Cristo, existe uma profundidade gigantesca nessas palavras aqui. Veja, a condição para o louvor não é a gente estar bem, a gente se sentir bem. A condição para que a gente louve não é a gente se sentir feliz, então a gente vai louvar. A condição para o louvor não é a gente se sentir satisfeito, meu irmão, minha irmã. A condição para que a gente louve é estar vivo. Viva para o seu louvor. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. O salmista aqui exclama que esse Deus vivo, verdadeiro, fez os céus e a terra. E Ele fez isso para um propósito. Tudo é dele, tudo é para a glória dele, mas Ele faz de nós herdeiros e administradores. Ele fez a terra para os seres humanos. Ou seja, nós, irmãos, temos uma responsabilidade que é dada também por Deus. Ele não dá apenas a vida que a gente tem, Ele dá também responsabilidades para cada um de nós. A gente sempre, aleluia. Quando o salmista convoca aqui o seu povo à adoração a Deus, ele está querendo levar o seu povo a louvar sem parar. É para agora, é para sempre. É um louvor que não cessa, que não acaba, um louvor que não para. A nossa resposta a todo o poder, a todo o amor, a toda a fidelidade desse Deus precisa ser essa.
um louvor aqui e agora, no tempo e espaço que Ele nos colocou, em louvor para sempre, enquanto nós estivermos vivos, irmãos. A questão não é se você está respirando, não, nem se o seu coração agora está batendo. A questão é se você foi regenerado. Você se converteu, meu irmão? Você ama Jesus com toda a sua vida, com toda a sua força. Você entende que Jesus é tudo para você. Você foi de fato regenerado. Você se lembra onde você estava quando Deus te chamou, quando Ele te perdoou? Você se lembra quão mal você se sentia por todas as coisas sujas, feias, vergonhosas? E Ele limpou tudo isso. Ele te abraçou e Ele te amou. Coisa muito triste, vivendo algo que talvez você nunca tenha vivido antes. Se você foi regenerado, você ainda pode louvar. A única condição para nós louvarmos é estarmos vivos. Você está muito triste, passando por um momento muito bravo, mas você ainda está vivo. Você está enfrentando alguma doença muito difícil, mas ainda está vivo. Você está muito preocupado com o seu futuro, com a sua família, com o seu emprego, com alguma coisa, mas você ainda está vivo. Então você ainda pode louvar, querido. Para que o nosso Deus seja exaltado com toda a nossa vida, com as nossas vozes, com o nosso coração. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor trata a nossa vida e nos ama com um amor que é incompreensível. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor se importa tanto assim. Obrigado pela sua paciência. Obrigado por tanto amor. Obrigado por essa graça, Senhor. Recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão aqui nessa tarde, Deus. Nós te amamos e queremos te louvar com toda a nossa vida. Obrigado porque o Senhor regenerou o nosso coração, trouxe a gente para perto. Obrigado porque o Senhor mudou completamente a nossa vida, que a gente agora responda ao Senhor com toda a nossa gratidão, com todo o nosso louvor, para a Tua glória, Senhor, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém.